decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 6 – De fora para dentro. Em 1963,1 a Secretaria de Habitação de Chicago concluiu a construção de um projeto monumental no bairro tradicionalmente negro de South Side, o Robert Taylor Homes. 2 O enorme conjunto residencial, com 28 torres de concreto de 16 andares, era o maior complexo habitacional público da história do mundo. Construído para conter o aumento de favelas que estavam tomando conta de cada vez mais bairros, o Robert Taylor Homes recebeu o nome de um proeminente arquiteto e líder comunitário negro recentemente falecido. Infelizmente, o produto final não honrou sua memória. O Robert Taylor Homes não somente reforçou a estrutura de segregação já dominante em toda a cidade de Chicago, como também exacerbou os desafios enfrentados pela comunidade. Nos anos 1980, o Robert Taylor Homes se tornou notório como um microcosmo dos mesmos problemas que assolam dezenas de cidades americanas: violência de gangues, drogas e pessoas atormentadas pelo medo, problemas de saúde e privação de direitos. Uma grande e muito elogiada tentativa de renovação urbana desmoronou, em mais um exemplo de decadência urbana que afetou desproporcionalmente os afro-americanos. Se você morasse no Robert Taylor Homes, não precisava ligar a televisão ou ler um jornal para testemunhar os efeitos devastadores que a pobreza e a segregação causaram nos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Bastava sair do seu apartamento. Mas dentro dessa atmosfera de crime, em meio ao tumulto diário que definia a vida dos moradores do Robert Taylor Homes, um experimento inovador aconteceria em breve. Quando se candidatavam a um apartamento no Robert Taylor Homes, os futuros moradores não tinham voz sobre o prédio onde iriam morar. Eram designados aleatoriamente a uma unidade, quase da mesma forma que os cientistas designam aleatoriamente assuntos a diferentes grupos em um experimento. Como consequência, os inquilinos acabavam morando em apartamentos que, em muitos casos, tinham vistas radicalmente diferentes. Algumas unidades davam para árvores e pátios gramados. Outras davam para lajes cinzentas de cimento. No fim dos anos 1990, essa circunstância específica acabou proporcionando uma oportunidade inesperada a Minku, uma professora assistente recém-nomeada que trabalhava na Universidade de Illinois. De cabelo escuro e curto, óculos, um sorriso caloroso e uma mente penetrante, Min estava interessada em entender se o ambiente físico dos moradores afetava a capacidade de lidar com o estresse de viver num ambiente assolado por drogas e crime. Como muitos outros cientistas, fora surpreendida por um crescente corpo de pesquisas que mostravam uma relação entre a visão de espaços verdes e maior resiliência. Em um estudo particularmente interessante, o psicólogo ambiental Roger Ulrich IV descobriu que pacientes em recuperação de uma cirurgia na vesícula biliar que foram designados a uma sala que dava para um pequeno aglomerado de árvores antigas se recuperaram mais rápido de suas operações, tomaram menos analgésicos e foram considerados mais resistentes emocionalmente pelas enfermeiras que cuidaram deles do que pacientes cujos quartos davam para uma parede de tijolos. Mas se a visão de paisagens verdes poderia ajudar as pessoas a administrar a turbulência emocional da vida no centro da cidade em um dos ambientes mais hostis dos Estados Unidos, ainda era um mistério total. Quando soube do processo de distribuição de moradias no Robert Taylor Homes, Min viu uma chance de examinar mais a fundo os efeitos da natureza na mente. Ela e sua equipe começaram a visitar os apartamentos para ver o que podiam descobrir. Primeiro tiraram fotos das áreas ao redor de 18 edifícios do Robert Taylor Homes e classificaram os edifícios em relação à visualização de algum espaço verde. Em seguida, recrutaram participantes de porta em porta para seu estudo, nesse caso, chefes de família mulheres. Durante sessões de 45 minutos realizadas nos apartamentos das participantes, a equipe de Min catalogou como elas administravam as questões mais importantes de suas vidas: se deveriam voltar para a escola, como manter os apartamentos seguros e como criar os filhos. Também mediram a capacidade de cada uma de focar sua atenção, medindo quantos dígitos conseguiam reter e manipular a partir de uma série de números.
Quando Min e sua equipe analisaram os dados, descobriram que os inquilinos que moravam em apartamentos com vista para o verde tinham uma capacidade significativamente maior de focar sua atenção do que os que moravam em edifícios com vista para paisagens urbanas e áridas. Também procrastinavam menos ao tomar decisões importantes e sentiam que os obstáculos que enfrentavam eram menos debilitantes. Em outras palavras, tinham um comportamento mais positivo, o pensamento mais calmo e viam os problemas mais como desafios do que como ameaças. Além disso, as descobertas de Min sugeriram que o comportamento e o pensamento desses moradores do Robert Taylor Homes eram mais positivos porque eles eram mais aptos a focar sua atenção. Árvores e grama pareciam agir como vitaminas mentais que alimentavam a capacidade de controlar os fatores estressantes que enfrentavam. Posteriormente provou-se que as descobertas de Min não foram uma coincidência. Nos anos seguintes ao seu estudo, novas revelações verdes surgiram. 5 Por exemplo, usando dados de mais de 10 mil indivíduos na Inglaterra, 6 coletados ao longo de 18 anos, os cientistas descobriram que as pessoas declaravam vivenciar níveis mais baixos de angústia e maior bem-estar quando moravam em áreas urbanas com mais espaço verde. Entre mentes, um estudo de imagens de satélite da cidade canadense de Toronto em alta resolução de 2015 descobriu que só o fato de haver mais 10 árvores num quarteirão estava associado a melhorias na saúde das pessoas comparáveis a um aumento da renda anual de $10.000 ou de serem 7 anos mais novas. 7 Finalmente, um estudo envolvendo toda a população da Inglaterra abaixo da idade de aposentadoria 8, aproximadamente 41 milhões de pessoas, revelou que a exposição a espaços verdes protegia as pessoas contra vários dos efeitos nocivos da falta de serviços de saúde. Em outras palavras, com um leve exagero, os espaços verdes parecem funcionar como um excelente terapeuta, um elixir anti-envelhecimento e um bálsamo para o sistema imunológico, tudo numa coisa só. Essas descobertas levantam uma possibilidade fascinante, que as conversas internas que temos com nós mesmos são influenciadas pelos espaços físicos em que passamos nossa vida diária. E, se fizermos escolhas inteligentes sobre como nos relacionamos com nosso ambiente, elas podem nos ajudar a controlar nossa voz interna. Mas, para entender como isso funciona, primeiro precisamos saber quais facetas da natureza nos atraem. 1.1 A força da natureza. Em certo sentido, o trabalho de Min em Chicago com o Robert Taylor Homes não começou com ela ou com o estudo de Urich com os pacientes de vesícula biliar. Na verdade, surgiu da curiosidade de um casal de cientistas sobre a interação entre a mente humana e o mundo natural. Nos anos 1970, Stephen e Raquel Kaplan, ambos psicólogos da Universidade de Michigan, apresentaram uma ideia intrigante, a de que a natureza poderia agir como uma espécie de bateria, recarregando as limitadas reservas de atenção que o cérebro humano possui. Eles a chamaram de teoria da restauração da atenção. Claro que a maioria das pessoas já sabia que um pôr do sol pictórico, uma paisagem montanhosa, uma caminhada no bosque ou um dia na praia costumam fazer uma pessoa se sentir bem, mas haveria algo mais. Os Kaplan achavam que havia uma diferenciação relacionada à atenção humana já mencionada por William James, um dos fundadores da psicologia moderna nos Estados Unidos, há mais de 100 anos. James separou as maneiras como prestamos atenção em duas categorias, involuntária e voluntária. Quando prestamos atenção em algo involuntariamente, é porque o objeto de nossa atenção tem alguma característica intrigante que nos atrai com facilidade. Em um cenário da vida real, você pode imaginar, digamos, estar andando pela cidade e ouvir um músico talentoso tocando em uma esquina. Você ouve o som e de repente toma sua direção e dá uma parada para ouvir por alguns minutos, e talvez ponha algum dinheiro no estojo do instrumento antes de continuar andando. Sua atenção foi delicadamente atraída por um processo que os Kaplan chamaram de fascinação suave. A atenção voluntária, em comparação, tem a ver com nossa vontade. Captura a incrível capacidade que nós, seres humanos, temos de fixar a atenção no que quisermos, como um problema difícil de matemática ou um dilema sobre o qual estamos tentando parar de ruminar. Como resultado,
A atenção voluntária se esgota facilmente e precisa de recargas contínuas, enquanto a atenção involuntária não queima tanto os recursos limitados do nosso cérebro. 11. Os Kaplan acreditavam que a natureza chama nossa atenção involuntária por estar repleta de fascinações suaves, aspectos sutilmente estimulantes que atraem inconscientemente a nossa mente. O mundo natural chama nossa atenção delicadamente com artefatos como grandes árvores, plantas intricadas e pequenos animais. Podemos ver essas coisas e nos aproximar para um exame mais detalhado, como com aquele músico tocando na esquina, mas não com a mesma atenção minuciosa que concentraríamos se estivéssemos memorizando pontos de discussão para um discurso ou dirigindo no trânsito da cidade. Atividades como essas drenam as baterias das funções executivas, ao passo que a absorção da natureza, sem esforço, age ao contrário, faz com que os recursos neurais que orientam nossa atenção voluntária sejam recarregados. Os estudos que Min e seus colegas realizaram em Chicago foram projetados para testar rigorosamente as ideias dos Kaplan e, como vimos, produziram evidências que corroboraram em muito essa teoria. Outros experimentos também ilustraram os poderes da natureza. Um estudo, hoje já clássico, 12 foi feito em 2007, a poucos quarteirões da minha casa em Arbor. Nele, Mark Berman e seus colegas levaram participantes para o laboratório e os fizeram realizar um teste exigente, que sobrecarregou sua capacidade de atenção, ouvir várias sequências de números que variavam de 3 a 9 dígitos e em seguida repeti-los em ordem inversa. Metade dos participantes saiu para uma caminhada no arboreto local por pouco menos de 1 hora. Enquanto a outra metade andou por uma rua congestionada no centro de Ann Arbor pelo mesmo período de tempo. Depois voltaram ao laboratório e repetiram a tarefa de atenção. Passada uma semana, as circunstâncias foram trocadas. Cada um teve que percorrer o trajeto não realizado na semana anterior. A descoberta: o desempenho dos participantes no teste de atenção melhorou consideravelmente depois da caminhada pela natureza, mas não após a caminhada urbana. Sua capacidade de inverter as sequências de números e repeti-los para o pesquisador foi muito mais nítida. Além disso, o resultado não dependeu de os participantes fazerem suas caminhadas durante um verão idílico ou um inverno sombrio. Independentemente da época do ano, o passeio pela natureza aumentou mais a atenção de todos que a caminhada urbana. Berman e seus colegas replicaram esses resultados em outras populações. Por exemplo, um estudo com participantes clinicamente deprimidos 3 indicou que uma caminhada na natureza melhorava sua função cognitiva e os fazia se sentir mais felizes. Outro estudo com imagens de satélite 14 conduzido por uma equipe diferente com mais de 900 mil participantes, descobriu que crianças que cresciam com menos exposição a espaços verdes apresentavam um risco de 15% a 55% maior de desenvolver distúrbios psicológicos como depressão e ansiedade quando adultas. Tudo isso, somado ao trabalho de Min em Chicago, sugeria que os benefícios da natureza não se limitavam às nossas reservas de atenção. Também se estendiam às nossas emoções. O impacto da natureza sobre os sentimentos humanos faz sentido, dado quão importante é nossa capacidade para administrar nossa voz interna. Afinal, muitas das técnicas de distanciamento que examinamos se baseiam na concentração da mente. É difícil manter um diário, viajar no tempo ou adotar uma perspectiva de mosca na parede se você não consegue se concentrar. Além disso, a capacidade de desviar nossas conversas internas de coisas que nos incomodam ou de reformular a forma como pensamos sobre situações estressantes também requer que nossas funções executivas não funcionem a esmo. Mas Min e outros cientistas nunca testaram a ideia de que a natureza poderia reduzir a ruminação de forma direta. Isso aconteceu em 2015 na Universidade Stanford, em Palo Alto, na Califórnia. 15. Frondosa e arejada, Palo Alto está longe de ser a árida e agitada Chicago, embora tenha um punhado de ruas movimentadas. Os pesquisadores projetaram um experimento em que os participantes realizavam uma caminhada de 90 minutos em uma avenida congestionada ou por um espaço verde adjacente ao campus de Stanford.
quando os cientistas compararam os níveis de ruminação das pessoas no final do estudo, constataram que os participantes do grupo de caminhada na natureza declaravam ter lidado com menos falatório e menos atividade numa rede de regiões do cérebro que fomentam a ruminação. Como nasci e fui criado numa cidade grande, 16 acho que aqui é necessário fazer uma pausa. Nos últimos 2 séculos a civilização humana passou por uma grande migração de áreas rurais para áreas urbanas e estima-se que, em 2050, 68% da população mundial viverá em grandes cidades. 17 Se você tem uma vida urbana, é natural se sentir alarmado por fazer parte dessa enorme porção da humanidade com menos acesso à natureza e a espaços verdes. Quando tomei conhecimento dessa pesquisa, fiquei desconcertado. Conjeturei se o fato de ter morado nas densas cidades de concreto da Filadélfia e de Nova York nos primeiros 28 anos da minha vida significa que eu, bem como todos os outros com experiências de vida urbana semelhantes, estou destinado a ter uma saúde pior, deficiência de atenção e mais pensamentos intrusivos. Felizmente, a resposta é não. Você não precisa estar rodeado pela natureza para esverdear sua mente. Lembre-se de que a ideia subjacente à teoria de restauração da atenção dos Kaplan é que os aspectos perceptivos sutis da natureza atuam como uma espécie de bateria para o cérebro. Bem, as características visuais que criam essa fascinação suave e agradável não têm esse efeito só quando você está fisicamente perto da natureza. A exposição indireta ao mundo natural, por meio de fotos e vídeos, também restaura os recursos de atenção. Isso significa que você pode trazer a natureza e seus diversos benefícios para o seu ambiente urbano, ou qualquer ambiente, nesse caso, observando fotos ou vídeos de cenas da natureza. Por incrível que pareça, a mente humana também considera a natureza virtual como natureza. Um experimento publicado em 2016, por exemplo, induziu estresse em participantes usando a temida tarefa de falar em público. Em seguida, assistiram a um vídeo de 6 minutos das ruas da vizinhança que alternavam com paisagens verdes e urbanas. 18 Uma parte dos participantes assistiu a um vídeo de casas em uma rua sem árvores, a outra fez um tour virtual por um bairro com arborização exuberante. Os que foram expostos a mais cenas da natureza demonstraram um aumento de 60% na capacidade de se recuperar do estresse do discurso em comparação com os que assistiram a vídeos com menos visões de espaços verdes. Embora a maior parte das pesquisas feitas sobre os benefícios psicológicos da natureza se concentre na exposição visual, não há razão para pensar que nossos outros sentidos também não sejam sensíveis a esses efeitos surpreendentes. Em 2019, um estudo descobriu que expor pessoas a sons naturais, como de chuva ou o canto dos grilos, melhora seu desempenho em tarefas de concentração. 19 As manifestações sonoras da natureza também podem exercer um fascínio suave. Em conjunto, essas descobertas demonstram que a natureza fornece aos humanos uma ferramenta para lidar com a nossa voz interna de fora para dentro e que quanto mais nos expomos à natureza, mais nossa saúde melhora. 20 Funcionam como um manual para estruturar o nosso ambiente para reduzir o falatório. E novas tecnologias provavelmente tornem mais fácil colher esses benefícios. Por exemplo, Mark Berman e sua colaboradora Catherine Schertz desenvolveram um aplicativo chamado RTUNE, abreviação de Restoring Through Urban Nature Experience, restauração através da exposição à natureza urbana. 21 O aplicativo integra informações sobre o verde, o barulho e a frequência de crimes de cada quarteirão nos arredores da Universidade de Chicago para chegar a uma pontuação de natureza. Quando os usuários inserem o destino do seu trajeto, o aplicativo indica direções que maximizam a natureza restauradora da caminhada, levando em conta questões práticas como o número de cruzamentos e extensão do trajeto. Se se mostrar comprovadamente eficaz, o próximo passo natural seria estender o aplicativo para todos os lugares. Claro, você não precisa do aplicativo para maximizar a exposição à natureza em sua vida diária. Basta fazer uma avaliação cuidadosa dos diferentes ambientes pelos quais transita e modificar suas rotas de acordo. Como demonstra a relação da nossa mente com a natureza, o mundo físico é capaz de influenciar nossos processos psicológicos internos.
Mas as muitas fontes de fascinação suave da natureza são apenas um caminho para colhermos esses benefícios. Há ainda outro aspecto que nos ajuda a controlar nossa voz interna, só que essa ferramenta não se limita ao nosso ambiente no mundo natural. Também podemos encontrá-la em espetáculos, em museus e até mesmo vendo um bebê dar os primeiros passos. 1.2 Encolhendo o eu. A empolgação que Suzanne Bott 22 sentiu ao pegar o remo e subir no bote fez seu corpo formigar. Pelos próximos 4 dias ela remaria o cintilante Green River de Utah abaixo ao lado de 3 outros botes. Durante o dia, apreciariam as encostas acastanhadas do desfiladeiro em forma de castelo. À noite, conversariam sobre as aventuras do dia em torno de uma fogueira bruxuleante. Apesar da impressão a partir de uma observação superficial, não se tratava de um grupo comum de entusiastas da natureza. A maioria dos remadores era de militares veteranos que haviam estado em combate, ao lado de vários ex-bombeiros que se encontravam entre os primeiros a responder ao alerta do 11 de setembro. Todos tinham respondido a um anúncio recrutando veteranos para uma viagem com despesas pagas ao Green River, projetada para ajudá-los a se conectar com a natureza. Porém havia um detalhe: a viagem também serviria como um experimento de pesquisa. Mesmo assim, tudo que os participantes precisavam fazer era remar e preencher alguns questionários. Suzanne Bott era a estranha do grupo. Não era uma veterana de combate e não tinha experiência em apagar incêndios. Em 2000, depois de passar 6 anos cursando doutorado em gestão de recursos naturais na Universidade do Colorado, sentia-se esgotada pela cultura acadêmica de publicar ou perecer. Então começou a trabalhar em reabilitação, ajudando a revitalizar pequenas cidades. Mas Suzanne continuou o tempo todo atenta à vida privilegiada que levava em comparação com tantos outros americanos, inclusive seu irmão, um graduado oficial de inteligência servindo no Iraque. Enquanto algumas pessoas ruminam sobre as coisas que fazem, ela ruminava sobre o que não estava fazendo. Ela precisava de uma mudança. Depois de trabalhar nos Estados Unidos por vários anos, Suzanne arranjou um emprego numa agência particular de segurança contratada pelo Departamento de Estado para apoiar os esforços do novo governo do Iraque para assumir um controle mais firme de diferentes regiões do país. Ela desembarcou em Bagdá em janeiro de 2007 e passou um ano em Ramadi, a cidade iraquiana que um mês antes de sua chegada a revista Time apelidou de o lugar mais perigoso do Iraque. 23 Passou grande parte de seu tempo desenvolvendo uma estratégia de transição de longo prazo para o novo governo iraquiano, trabalhando em estreita colaboração com um pequeno grupo de fuzileiros navais e engenheiros do exército. Suas movimentações envolviam usar colete à prova de bala, viajar em comboios de uma vez e correr de veículos para edifícios para evitar o fogo de franco-atiradores. Muito diferente do aconchegante Colorado. Sua nova carreira proporcionou a Suzanne o senso de propósito que faltava em sua vida. Mas também a levou a um colapso emocional. Comparecia regularmente a memoriais para colegas mortos e viu horrores durante o seu trabalho para os quais não estava preparada: carros-bomba, guerra territorial e assassinatos. A carnificina tornou-se parte de sua vida cotidiana. Em 2010 Suzanne voltou para casa, nos Estados Unidos, onde seu falatório assumiu o controle. Perguntar-se sobre por que tinha sobrevivido quando tantos de seus colegas morreram era uma fonte contínua de angústia. Lembranças dos horrores que presenciou se repetiam em sua mente, agravadas por notícias recorrentes detalhando a ascensão do Estado Islâmico em áreas onde havia vivido e trabalhado recentemente. O falatório atingiu um crescendo em 2014, quando soube que o Estado Islâmico havia decapitado na Síria James Foley, um jornalista com quem trabalhou em estreita colaboração no Iraque. Contra o próprio julgamento, assistiu ao vídeo da decapitação que o Estado Islâmico postou na internet. Desde então não foi mais a mesma. Foi quando viu o anúncio da viagem de raft. Na noite após seu primeiro dia na água, Suzanne preencheu um breve questionário que pedia que ela classificasse como tinha vivenciado suas várias emoções positivas diferentes.
Uma equipe de cientistas liderada por um psicólogo chamado Craig Anderson, 24, da Universidade da Califórnia em Berkeley, que também participou da viagem, esperava usar as respostas dos remadores para compreender o impacto da experiência emocional comum, porém mal estudada, a do arrebatamento. Arrebatamento é a sensação que temos quando nos vemos diante de algo intenso que não podemos explicar facilmente. 25 Muitas vezes nos sentimos arrebatados no mundo natural quando vemos um pôr do sol incrível, o pico de uma montanha com quilômetros de altitude ou uma bela paisagem. O arrebatamento é considerado uma emoção transcendental, pois faz as pessoas pensarem e sentirem algo que vai além de suas necessidades e seus desejos. Isso se reflete no que acontece no cérebro durante experiências arrebatadoras. 26 A atividade neural associada à autoimersão diminui, da mesma forma que o cérebro reage quando pessoas meditam ou tomam psicodélicos como o LSD. 27 Notórios por confundir a linha divisória entre a sensação do eu e o mundo ao redor. A sensação de arrebatamento, contudo, não se restringe apenas à natureza e ao ar livre. Algumas pessoas sentem o mesmo quando assistem a um show de Bruce Springsteen, leem um poema de Emily Dickinson ou apreciam a Mona Lisa no Louvre. Outras podem ter experiências arrebatadoras ao ver algo extraordinário pessoalmente, como um evento esportivo decisivo, um objeto lendário como a Constituição dos Estados Unidos, ou presenciam algo intimamente monumental, como um bebê dando os primeiros passos. Os psicólogos evolutivos teorizam que desenvolvemos essa emoção porque ela ajuda a nos unir aos outros ao reduzir nosso interesse próprio, o que nos dá uma vantagem de sobrevivência, pois grupos se saem melhor contra ameaças e podem realizar objetivos mais elevados trabalhando juntos. 28. Mas a equipe de Berkeley não estava apenas interessada em saber se descer um rio com corredeiras violentas faria os remadores se sentirem arrebatados. Eles achavam que sim. Mas o que realmente queriam saber era se a intensidade do arrebatamento que sentissem na viagem teria algum impacto duradouro no estresse e no bem-estar posteriores. Assim, no início da descida de rafting, uma semana após seu término, Anderson pediu aos remadores que preenchessem uma série de índices para medir seus níveis de bem-estar, estresse e TEP. Muita coisa aconteceu entre as duas avaliações. Eles percorreram dezenas de quilômetros em botes em 4 dias, passaram várias tardes caminhando ao longo das margens do rio e viram petróglifos pré-históricos criados há milhares de anos que os levaram a refletir sobre sociedades esquecidas que outrora pisaram no mesmo solo ao lado do rio como eles faziam agora. Os efeitos dessas experiências se dissipariam após a viagem ou deixariam algo para os remadores? Quando calculou os números ao final do estudo, Anderson constatou que os participantes exibiram melhorias significativas em cada uma das medidas de bem-estar depois da viagem. Seus níveis de estresse e TEP diminuíram, melhorando seus níveis gerais de felicidade, satisfação com a vida e senso de pertencimento. Os resultados foram interessantes por si sós. Mas a descoberta mais fascinante foi a que haviam previsto. Como Anderson e seus colegas esperavam, não foi em função da intensidade da diversão, de contentamento, gratidão, alegria ou orgulho que os remadores sentiram a cada dia da viagem de raft. Foi quão arrebatados se sentiram. Suzanne sentiu todos esses estímulos, inclusive uma voz interna mais tranquila. Aquela viagem de bote mudou radicalmente a minha perspectiva, ela me disse 2 anos depois. Quando na presença de algo vasto e indescritível, é difícil manter a visão de que você, e a voz na sua cabeça, são o centro do mundo. 29 A experiência altera o fluxo sináptico dos seus pensamentos. 30 De maneira semelhante a outras técnicas de distanciamento que examinamos. 31 No caso do arrebatamento, no entanto, não é preciso focar a mente em um exercício visual ou na reformulação de uma experiência perturbadora. Nesse sentido, é semelhante a dizer o próprio nome. Você tem a experiência, seja ela qual for, seguida por alívio. Quando nos sentimos pequenos diante de paisagens arrebatadoras, um fenômeno descrito como um encolhimento do eu, o mesmo ocorre com os nossos problemas. O estudo do raft nas corredeiras do Green River feito por Berkeley é apenas um exemplo de uma linha cada vez maior de pesquisas que associa o arrebatamento a benefícios físicos e psicológicos.
Outro estudo, por exemplo, mostrou que o arrebatamento faz as pessoas perceberem uma maior disponibilidade de tempo, levando-as a priorizar experiências mais demoradas e mais gratificantes, como assistir a um espetáculo da Broadway, em detrimento de experiências materiais mais imediatas, mas também menos gratificantes, como comprar um relógio novo. 32 Ao mesmo tempo, no nível fisiológico, o arrebatamento está associado a uma redução de processos inflamatórios. 33. A influência do arrebatamento no comportamento é tão forte, na verdade, que os outros não conseguem deixar de notar. Uma série de estudos 34 descobriu que pessoas sensíveis a arrebatamentos eram mais modestas em relação aos amigos. Também se portavam com mais humildade, tinham uma visão mais equilibrada de seus pontos fortes e fracos, ambas características marcantes de sabedoria. 35, e davam mais crédito ao papel das influências externas em suas realizações. Há uma ressalva importante a considerar quanto ao papel que o arrebatamento desempenha na nossa vida emocional. 36 Apesar de a maior parte das pesquisas o vincularem a resultados positivos, os cientistas mostraram que um subconjunto de experiências que induzem o arrebatamento pode desencadear sentimentos negativos. Vamos definir esses casos como ruins, no sentido negativo: a visão de um tornado, um ataque terrorista ou acreditar em um Deus irado. As pesquisas mostram que aproximadamente 80% dos incidentes relacionados a arrebatamentos são edificantes e 20% não o são. Esses tipos de experiência são considerados inspiradores no sentido de que, como um majestoso pôr do sol, são tão grandiosos e complexos que não podemos explicá-los com facilidade. A diferença é que as pessoas os veem como ameaçadores. E acontece que, quando você injeta um pouco de ameaça na equação do arrebatamento, isso pode transformar pensamentos em falatório, o que talvez não seja tão surpreendente. O poder operativo do arrebatamento é sua capacidade de nos fazer sentir pequenos, o que nos leva a ceder o controle da nossa voz interna a uma grandeza maior. Mas existe outra alavanca que nosso ambiente físico pode acionar para melhorar nossos diálogos internos, que é o contrário de ceder à imensidão desenfreada da vida, uma alavanca que não nos faz ceder o controle, mas sim recuperá-lo. 1.3 O princípio de Nadal. Em junho de 2018, o astro do tênis espanhol Rafael Nadal entrou na quadra de saibro do Aberto da França para disputar a partida final do torneio em busca de seu 11º campeonato. Naquele dia de verão em Paris, com 15 mil torcedores esperando ansiosos para assistir a uma partida de classe internacional, ele e seu adversário, o austríaco Dominic Thiem, saíram dos vestiários, prontos para competir. Nadal fez o que sempre faz antes de uma partida. Primeiro atravessou a quadra até seu banco com uma única raquete na mão. Em seguida tirou sua jaqueta de aquecimento e olhou para a multidão, saltando para frente e para trás vigorosamente na ponta dos pés. E, como de hábito, colocou no banco seu cartão de identificação do torneio voltado para cima. A partida começou. Nadal saiu na frente logo no início, vencendo o primeiro set. Depois de cada ponto, mexia no cabelo e na camisa antes do saque seguinte, como arrumando-os no lugar. Nos intervalos da partida, tomava um gole de um energético e água e os deixava exatamente como antes, na frente da cadeira à sua esquerda, um atrás do outro, alinhados em diagonal com a quadra. 2 sets depois, Nadal venceu Thiem e deixou o Aberto da França vitorioso mais uma vez. Embora você possa pensar que competir contra atletas de nível mundial e ter cuidado de não distender o músculo são as partes mais essenciais do tênis profissional, isso não é verdade para Nadal, um dos maiores jogadores da história. Minha maior batalha numa partida de tênis, diz ele, é aquietar as vozes na minha cabeça. 37 E seus costumes peculiares na quadra, que muitos fãs acham divertidos mas estranhos, fornecem a ele um método perfeitamente razoável de fazer isso. Ao deixar sempre seu cartão de identidade voltado para cima, organizar as garrafas perfeitamente alinhadas na frente do banco e ajeitar o cabelo pouco antes do saque, Nadal está se envolvendo em um processo chamado controle compensatório. 38 Criando ordem em seu ambiente físico para obter a ordem que busca internamente. Como ele diz,
É uma forma de me colocar numa partida, organizando o ambiente ao redor para corresponder à ordem que procuro na minha cabeça. 39. Essa tendência de estruturar elementos no nosso entorno como um amortecedor contra o falatório vai além dos contextos em que nosso desempenho está sendo avaliado. Estende-se para quaisquer espaços que ocupamos. Como resultado, os humanos infundem ordem no ambiente externo e, por extensão, na própria mente, de várias maneiras. Algumas são muito semelhantes às de Rafael Nadal. Isso pode explicar a repercussão global de Marie Kondo e seu best-seller de 2014, A Mágica da Arrumação. 40 Sua filosofia de desobstruir nossa casa e manter apenas objetos que nos dão alegria é uma estratégia para influenciar como nos sentimos impondo ordem ao ambiente. Mas como a organização do nosso entorno influencia o que acontece na nossa mente? Para responder a essa pergunta, é crucial entender o papel fundamental que a percepção de controle 41, a convicção de que temos a capacidade de impactar o mundo da maneira como desejamos, desempenha em nossa vida. O desejo de ter controle sobre si mesmo é uma forte motivação humana. Acreditar que temos a capacidade de controlar nosso destino influencia se tentamos atingir nossas metas. 42 Quanto esforço exercemos para atingi-las e quanto tempo persistimos quando encontramos desafios. Diante de tudo isso, não surpreende que o aumento da sensação de controle esteja relacionado a benefícios que abrangem uma gama de melhorias na saúde física e no bem-estar emocional. 43 Melhor desempenho na escola e no trabalho. 44 E relacionamentos interpessoais mais satisfatórios. 45 Por outro lado, sentir-se fora de controle muitas vezes aumenta o nosso falatório. 46 E nos impele a tentar controlá-lo. 47 É onde nos voltarmos para o nosso ambiente físico se torna relevante. Para se sentir realmente no controle, você precisa acreditar não só que é capaz de exercer sua vontade de influenciar os resultados, mas que o mundo ao seu redor, por sua vez, é um lugar ordenado onde qualquer ação em que você se envolver terá o efeito pretendido. Ver ordem no mundo é reconfortante porque torna a vida mais fácil e mais previsível. A necessidade de ordem no mundo externo é tão forte, segundo um estudo, que, depois de relembrar um incidente que provocou falatório e se concentrar na sua falta de controle, os participantes viram padrões ilusórios em imagens. 49 Sem outras vias para simular a ordem, a mente deles os levou a imaginar os padrões. Em outro experimento, participantes que não conseguiam controlar os níveis de ruído em seus arredores foram solicitados a escolher um cartão postal com uma borda preta e um nenúfar, que transmitia a ideia de uma estrutura, ou um cartão postal semelhante sem borda. Na média, eles preferiram o cartão com a borda estruturada, uma referência visual para a ordem. 50. O que os cientistas descobriram, no entanto, é que assim como Nadal, todos podemos simular um senso de ordem no mundo, e por extensão na nossa mente, organizando nosso entorno e garantindo que nosso ambiente físico esteja em conformidade com uma estrutura específica e controlável. A coisa fascinante em buscar compensação para o caos em uma área, ou seja, a nossa mente, criando ordem em outra, ou seja, o ambiente físico, é que isso nem mesmo tem a ver com a questão específica de descartar nossa voz interna. É por isso que impor ordem no nosso ambiente é tão útil, e quase sempre fácil de fazer. E o valor de se engajar nessa prática é impressionante. Por exemplo, um experimento demonstrou que uma simples leitura sobre o mundo descrito como um lugar organizado reduz a ansiedade. 51 Sem surpresa, a pesquisa indica que pessoas que moram em bairros mais desfavorecidos, como Robert Taylor Homes em Chicago e provavelmente as regiões do Iraque onde Suzanne Bott trabalhou, sentem mais depressão, em parte por causa da desordem que percebem ao seu redor. 52. Na cultura contemporânea, muita gente vê as tentativas excessivamente frequentes de ordenar o ambiente como um sinal de patologia. Considere, por exemplo, um subconjunto de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, fortemente motivadas a organizar as coisas de maneira ordenada. 53 O que essa pesquisa sobre controle compensatório sugere é que elas podem simplesmente estar levando o forte desejo que as pessoas têm de estabelecer ordem em seu ambiente, a fim de obter um senso de controle, ao extremo. Existe uma lógica no que fazem, ainda que falte certa contenção.
O que torna o toque prejudicial, um distúrbio psicológico, é que a necessidade dessa compulsão por ordem no ambiente é excessiva e interfere no funcionamento normal do cotidiano. De forma análoga, nossa necessidade de ordem também pode sair de controle em nosso ambiente social mais amplo. Basta observar a recente proliferação de teorias conspiratórias 54 online, nas quais o caos e a turbulência de eventos são atribuídos ao plano sombrio e ordenado de forças diabólicas. Nesse caso, as pessoas buscam a ordem por meio de um mecanismo narrativo, mas muitas vezes em detrimento de outros. As conspirações, afinal, são geralmente falsas e baseadas na ausência de evidências. O que as pesquisas sobre nossa necessidade de ordem e os benefícios da natureza e do arrebatamento deixam claro é quão intimamente interligado com a nossa mente nosso ambiente físico está. Ambos fazem parte da mesma tapeçaria. Estamos inseridos em nossos espaços físicos e diferentes características desses espaços ativam forças psicológicas em nós que afetam a forma como pensamos e sentimos. Agora já sabemos não só porque somos atraídos por diferentes características do nosso ambiente, mas também como podemos fazer escolhas proativas para aumentar os benefícios que derivam delas. Em 2007, o que restava do Robert Taylor Homes foi demolido. Há muito que a cidade já havia transladado todos os moradores e o outrora famoso símbolo de deterioração urbana, segregação e desordem social foi transformado em um novo complexo de casas de renda mista e espaços comerciais e comunitários. Uma transformação tão positiva e ordenada deve despertar a admiração dos que se lembram dos crimes e da violência que os edifícios abrigaram. Ainda não foi determinado se a nova iteração terá espaços verdes integrados em seu projeto de forma a beneficiar seus residentes, mas o legado que o complexo original deixou ainda reverbera na história de Chicago e na história da ciência. É um exemplo duradouro de como nossos ambientes desempenham um papel fundamental em moldar o que pensamos, sentimos e fazemos e da importância de assumir ativamente o controle do nosso entorno para nosso benefício. Apesar de todo o poder de nossos ambientes, porém, não só o nosso entorno e as coisas que o preenchem podem proporcionar alívio psicológico. Como vimos com a necessidade de exercer controle, também há coisas específicas que fazemos em nosso ambiente que podem nos ajudar a controlar nossa voz interna, mas impor ordem, como faz Nadal, é apenas o começo. Os métodos à nossa disposição às vezes são tão estranhos, e tão fortes são seus efeitos, que quase parecem mágica. Visite nosso canal e acesse nossa playlist, A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.